Olá pessoal, estamos no nosso último vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante da produção até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você tem achado, como você tem achado a análise das obras. Espero que, se você não tinha o costume de visitar obras, que isso nasça no seu coração, porque visitar museus e obras de arte, galerias, é algo muito legal. A gente pode aprender muito com isso. Eu sei que nesse tempo não está dando ainda, mas assim que a vida voltar a um relativo normal, que você aproveite para isso. E eu queria então encerrar com muita alegria, afinal de contas, nós ontem vimos o Cristo morto, mas nós sabemos, aleluia por isso, de que ele venceu a morte. E nós vamos celebrar então, vendo hoje 3 obras a respeito da ressurreição de Cristo. Vamos para o vídeo? Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan. Esse é o quinto e último vídeo da série. Eu queria te convidar a enviar esse vídeo e a série toda para esse seu amigo que gosta de pintura, que gosta de gravura, que gosta de história, que gosta de visitar museu. Esse tipo de pessoa vai gostar do nosso conteúdo. Manda para eles. Deixa aqui nos comentários também qual é o vídeo que você mais gostou, qual quadro mais chamou a sua atenção. Qual quadro você já conhecia? Qual quadro você teve contato pela primeira vez e achou ele extremamente diferente? Ou qual item de algum quadro você achou extremamente diferente e nunca imaginou que alguém tivesse tido essa concepção artística de pintar um quadro assim? Conta para mim aqui nos comentários o que você tem achado da série. Nós estamos no último vídeo, mas isso não significa que a série termina por aqui. Se você gostou, deixa aqui nos comentários que você gostou. A gente pode pensar em mais séries especiais dessa em alguns momentos. Dá bastante trabalho fazer, porque tem toda uma pesquisa, né? Tem toda a pesquisa da teologia, e aí tem toda a pesquisa da arte também atrás para ser feita. Mas eu faço com o maior carinho para vocês, se assim vocês desejarem. Nós estamos analisando o último fim de semana de Jesus. Na verdade, é a última semana, né? Porque ele entra no domingo. E aí, hoje nós estamos no próximo domingo, né? No período da última semana de Jesus, de quando ele entra em Jerusalém, no que nós conhecemos como Domingo de Ramos, até o dia da sua crucificação. E aí, ontem, o vídeo de sábado, na sexta-feira nós falamos sobre a cruz, no sábado nós falamos sobre o Cristo morto, a deposição do corpo, e aí fechou a semana, né? A semana fecha no sábado, fechou a semana, mas não fecha o fim de semana de Jesus, né? Então, a gente está acostumado no fim de semana a incluir o domingo também. O domingo, a gente sabe que tem a ressurreição de Jesus, que você já deve estar imaginando, que é o que nós vamos tratar hoje. Então, hoje, nós vamos tratar sobre a ressurreição de Jesus. Se você acompanha o Instagram, você sabe que tem uma brincadeirinha lá, que se você já visitou algum museu, alguma igreja, lugares onde estão essas obras e tirou uma selfie, posta lá que tem, posta no Instagram, marca o canal Teu Legal, que aí a gente vai mandar um presente para você, tá bom? Então faz isso. Se você tem essa imagem da foto, mas tem que ser você na foto, né? Porque pegar a foto pela internet eu também consigo, né? Mas tem que ser você aparecendo ali junto, e aí a gente conversa, legal? Então, na semana que o vídeo está entrando no ar, essa promoção está em pé, tá? Até a próxima quinta, né? Até a próxima quinta teológica. Legal? Bom, nós já falamos então da entrada de Jesus em Jerusalém, aí depois nós falamos da última ceia, logo em seguida nós falamos sobre a crucificação, e aí foi o vídeo mais longo, né? O maior de todos, até porque essa é a grande obra de Jesus. Em seguida, nós falamos sobre a deposição do corpo de Jesus, e aí o personagem principal se trata de José de Arimateia, né? Mas a gente viu ali vários elementos e vimos vários símbolos de Jesus. Vimos o símbolo maior, né, que é o braço de Jesus completamente estirado e o pescoço estirado, assim, com o rosto caído, que é a característica de Caravaggio, e que Caravaggio pinta, e a partir de então todos os pintores, ao fazerem a deposição de Cristo, fazem a mesma cena, né? É lógico que eu tinha que elogiar Caravaggio. Então veja, nós saímos da cruz, passamos pelo túmulo e hoje nós vamos chegar à ressurreição.
No texto que nós vimos no vídeo de ontem, nós sabemos que as mulheres respeitaram o Shabá, respeitaram o sábado e foram levar o unguento, levar o perfume, a água para lavar o corpo de Jesus e preparar o corpo, né, para o seu descanso final no domingo. E ao chegarem lá, então nós temos uma surpresa, mas nós não analisamos um texto específico para isso. Então nós vamos analisar hoje um texto a respeito da ressurreição. Antes de entrar no texto, eu queria lembrar vocês que a história de Jesus não encerra ali. Mesma história dele aqui na Terra, né? Depois nós temos o caminho de Emaús, Jesus aparecendo aos discípulos, Jesus aparecendo para multidões, né? Depois Jesus aparece para os discípulos mais de uma vez, tal, até a sua ascensão final, né? Até a sua ascensão final. Mesmo assim, nós não vamos agora estudar essa parte, nós vamos nos focar na ideia da ressurreição. Por quê? Porque precisa ter um corte, né? Precisa ter uma escolha temporal. Então, respeitando, já que hoje é domingo de Páscoa, vamos ver o que aconteceu no domingo de Páscoa, né? E mais uma vez, isso não é tudo o que aconteceu no domingo de Páscoa, mas é um recorte, né? E a gente vai assim, eu coloco um tijolinho, depois outro pastor coloca outro tijolinho, outro coloca outro tijolinho, você faz a tua leitura, coloca um tijolinho, e assim você constrói todo o conhecimento, né? Cada um vai agregando um pouquinho. Vamos para o texto? Como você sabe, nós escolhemos sempre um evangelho, que podia ser outro. O texto da ressurreição de Cristo consta nos 4 evangelhos, né? E aí você pode ler isso em Marcos 16, em Lucas 24 ou em João 20. Qualquer um deles vai tratar da ressurreição de Jesus em trechos muito similares, né? A essência do texto é muito similar. A gente sabe que nem todos os textos que nós analisamos são similares. Por exemplo, o texto da ceia, João não fala a respeito do pão e do vinho, né, e do cálice, mas fala de lavar os pés. Os outros evangelhos não tratam desse trecho. Nós escolhemos para falar da ressurreição o Mateus 28, mas Marcos 16, Lucas 24 e João 20 vão tratar essencialmente do mesmo texto, né, com os mesmos fatos. Então o texto, nós estamos vendo do versículo 1 até o versículo 10, o texto diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, e aí aqui eu preciso lembrar, né? Então, o sábado é o último dia, o 7º dia, primeiro dia da semana, Dominus é sol, né? Domingo, Senhor também, né? Dominus é sol e Senhor é o primeiro dia da semana, né? Então, o domingo. Então, por isso que o texto fala, sendo o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Aqui a gente não sabe se essa segunda Maria é Maria de Cleófas, que era prima de Maria, mãe de Jesus, ou se era mesmo a Maria, aliás, ela não era prima, ela era irmã de Maria, mãe de Jesus, ou se era mesmo a Maria, mãe de Jesus, né? Mas o texto é enfático ao colocar Maria Madalena e a outra Maria. E aí é interessante, porque o artigo A indica que não era qualquer Maria, mas era uma das 3. Aliás, você conhece a expressão 3 Marias? Conhece? A expressão 3 Marias é justamente isso. Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleófas, que é a irmã da Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, né? Essas 3 são citadas no Evangelho. As 3 estão junto a Jesus na hora da crucificação e as 3 depois aparecem aqui e ali no processo de ressurreição. A expressão as 3 Marias se refere a essas 3 mulheres chamadas Marias. O que também não é novidade nenhuma, né? Na época, o nome Maria, assim como hoje, acho que desde quase sempre, o nome Maria é um nome muito comum para as mulheres. Maria é uma variação do nome de Miriam, né? Miriam, irmã de Moisés. Então, o nome Miriam e Maria tem a mesma raiz, né? Aliás,
Maria tem a raiz no nome de Miriam. E aí talvez você fale assim, mas como que Miriam sai de Miriam para Maria? Bom, tem um vídeo aqui do Teu Legal, tá aparecendo aqui o card, que eu falo sobre as vogais no hebraico, como se faz as vogais no hebraico, porque eu vou já adiantar um pouquinho, em hebraico não existem as vogais. Vai ter depois os traços maçoréticos, isso eu explico lá no vídeo, mas a princípio as únicas letras que se escrevem no hebraico são as consoantes, né? Então, o nome Maria e o nome Miriam sem as vogais é exatamente o mesmo, né? Colocando só as consoantes é exatamente o mesmo. Aí você completa depois com as vogais. Então, por isso que Maria e Miriam é, inclusive, o mesmo nome. Então, voltando ao texto. Então, as duas vão, aqui está mostrando as duas, e elas vão para ver o sepulcro. É o lugar, aquele lugar que José de Arimateia sepulta Jesus. Elas sabiam onde era, porque o próprio texto diz que elas estavam juntas, nós já vimos isso ontem, né? E é um lugar que pertencia a José de Arimateia. O texto não diz se já pertencia a ele, nem se ele comprou ali na hora, mas era de José de Arimateia, e isso é fato inequívoco, né? José de Arimateia se encarrega de achar um lugar para depositar o corpo do Salvador. Mas o versículo 2 diz o seguinte: e eis que sobreveio um grande terremoto. Olha só, terremoto, né? A terra mexer. Moto, movimento, né? Motor, movimento e terra, né? Quando a terra mexe. Então, a terra mexeu, é um terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se nela. Aqui é a questão do corte. Lembre-se que Jesus é sepultado, mas é colocada uma grande pedra na frente do seu túmulo, e essa pedra, inclusive, é selada com a chancela do governador. Então, selado o túmulo significa, e os soldados aí são postos em volta para guarnecer o templo. Você está vendo agora a imagem do local, né, de onde é o templo, onde é o túmulo de Jesus. Tem esse jardim à frente, e aí tem essa pedra com o espaço escavado ali onde foi o túmulo de Jesus. E aí, então, o anjo desce ali, rola essa pedra, e aí o versículo 3 diz assim: sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Então aqui é a ideia de um ser de luz, né? Os anjos, claramente isso. Então um ser iluminado, um ser de onde se irradiava muita luz, né? E aí, então, faz essa descrição, de que ele era como um relâmpago. Essa ideia do relâmpago não é tanto a ideia da velocidade, mas muito mais do brilho, né? Um brilho grandiosíssimo, esses brilhos que a gente não consegue nem olhar, sabe? Quando é muito forte, você não consegue olhar, né? A própria aparência, você não consegue, mas daí você consegue meio se proteger, meio fazer uma sombrinha, e conseguia ver que as vestes dele eram alvas, né? Branco como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E aí esse mortos é muito interessante, porque a gente não sabe se eles ficaram extasiados, desmaiaram, ou ficaram assim, né, parados, ou se jogaram ao chão para tentar cobrir o rosto e tal. Diz aqui que eles ficaram como mortos, né? E aí isso que é legal na pintura, né? Ficaram como mortos. Mas o que significa ficar como mortos? Caído, desfalecido, encolhido, imóvel, né? São esses detalhes que o texto não completa e que também não vão ferir a nossa fé. Isso não é uma falha na Bíblia, né? Só diz ali que ficaram como mortos. Mas aí cada artista, ao construir a sua obra, representa ela de uma maneira, né? Então, eles fazem isso. Versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Então, quando o anjo anuncia, aí as mulheres, que naturalmente talvez teriam medo, como os outros homens também, e acho que qualquer um de nós, ao ver
um ser fantástico desse temeria, né? E aí, o anjo já se adianta, dizendo, não temam, não temam, porque eu sei que vocês estão vindo e eu sou um ser de luz, portanto eu estou aqui para trazer uma mensagem. E qual é a mensagem? O versículo 6 vai dizer. A mensagem que o anjo traz está ali no versículo 6 seguinte, que diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Jesus aqui está na marca de que havia vencido. Esse ele não está aqui também já foi muito discutido na história da igreja. Ele não está aqui significa que o corpo não estava ali? Ou significava que a gente diz, né, quando a pessoa faleceu, nós guarnecemos o corpo, nós fazemos um velório, nós sepultamos esse corpo em respeito à memória de quem a pessoa é. Mas nós sabemos que ele, ou a pessoa falecida, essa pessoa não está mais ali. Então essa fala do anjo poderia dar essa ideia, né, de que ele não está mais ali. E aí, então, nós vamos ver que há outros evangelhos, há passagens dos outros evangelhos que vão mostrar que o túmulo está vazio, o corpo de Jesus não fica ali. E justamente por quê? Porque só essa colocação poderia vir a dar uma interpretação de que o seu corpo ainda estivesse ali, embora ele já não estivesse mais ali, né? E a gente sabe que não foi assim. Então, ele não está mais aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Então veja, que o próprio anjo abre o lugar para verem que não estava ali. Uma vez visto isso, o anjo ainda completa: vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está adiante de vocês para Galileia. Lá vocês verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Por que amedrontadas? Primeiro, Jesus tinha sido morto por causa de uma revolução, né? Que ele pregava e que foi encarado como uma revolução política. Ele queria mudar a pessoa, né? Mas tudo bem. Foi mal interpretado ali, intencionalmente mal interpretado, né? Mas tudo bem. Então Jesus estava ali, era no fim das contas um grande plano de Deus. Mas ali ainda estamos em momentos de tensão. Jesus é morto. O corpo desaparece. O anjo aparece e diz que está vivo. Viola o lacre que fechava o túmulo. O que naturalmente aconteceria com a igreja? O que aconteceu? Ela começaria a ser perseguida. Né? Então é natural que elas estivessem com medo inclusive das consequências que isso traria. Mas estavam cheias de alegria. Versículo 9. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E aí a gente viu ontem a cena, né, das mulheres cuidando do pé de Jesus e hoje de novo. Então Jesus disse: não temam, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Incrível, né? Isso é muito legal. E aí Jesus sabia que ali era um tempo difícil e que ele precisava aparecer, né? Ele precisava aparecer fisicamente para que eles se reestabelecessem a sua fé e assumissem de vez a sua missão. Lembre-se que teve apóstolos que deixaram o evangelho para voltar a serem pescadores, né? E aí Jesus, inclusive, os resgata e reestabelece o ministério deles. Então, essa é a cena, né? Uma série de coisas abertas, como todo escrito, uma série de coisas abertas que são detalhes que não mudam em nada a essência. Cristo morre, ressuscita, o anjo vem, o anjo anuncia. Mas são pequenos detalhes que vai fazer a diferença no texto. E aí nós vamos ver o reflexo desses detalhes agora nas obras. Vamos lá? Então, a primeira obra que a gente vê é de um pintor chamado Del Garbo.
né? É muito conhecido por esse nome Del Garbo. O nome dele é Raffaello Del Garbo, Rafael em italiano é Rafael, né? E a obra que ele expõe é esta. O que você acha? Achou legal? Prestou atenção num detalhezinho? Chamar sua atenção para o seguinte: lembram quando nós estávamos falando da cruz? Que aí eu falei sobre um cordeirinho que segurava uma haste com uma cruz, né? E aí eu falei, inclusive, que naturalmente nós vemos muito esse cordeiro, mas que também o mesmo bastão com a cruz ou um bastão com a bandeirinha, né, uma lança com a bandeirinha, é segurada por Cristo. Bom, eu vou colocar de novo aqui a imagem do Matias Grunewald para você reparar. Esse mesmo cordeirinho, veja que ele segura praticamente na mesma posição, na mesma, né, a bandeira que o Cristo aqui está segurando, né? E aí, vamos lá. Então, a imagem do Raffaello Del Garbo, como é mais conhecido o Del Garbo, tem uma série de elementos um tanto quanto estranhos aqui. E alguns, inclusive, que parece que ele só leu esse trecho nas escrituras. Não parece que ele leu um pouquinho antes, nem um pouquinho depois, né? Principalmente um pouquinho antes, parece que ele não leu. O que te chama a atenção nessa imagem? Para mim, várias coisas me chamam a atenção aqui. A primeira, e aí eu até compreendo, é que ele quis colocar aqui um túmulo muito bonito, né? Então ele coloca ali um túmulo bem lapidado, entalhado. Esse túmulo entalhado assim não condiz com o túmulo dos judeus, mas isso não é espantoso, porque para um judeu seria uma vergonha ser sepultado em um túmulo bastante ornamentado assim, mas isso não é espantoso, por quê? Porque José de Arimateia era um homem rico e pessoas ricas muitas vezes eram sepultadas em túmulos assim. Então, isso não seria muito distinto. O que chama a atenção é que o texto que fala do sepultamento de Jesus, da deposição do corpo e sepultamento, fala que o corpo de Jesus foi enterrado em um túmulo escavado numa rocha, né? Mas talvez você até pudesse dizer assim, mas veja, ali talvez fosse uma rocha que foi esculpida. Não, mas daí seria em um túmulo em uma rocha esculpida, o que não é isso que o texto diz. Ele fala que era um lugar cavado, né, escavado em uma rocha. Isso a gente sabe, primeiro porque a gente sabe qual é o local, segundo que assim, não é que é natural nem comum, mas tem várias, a gente chama de cripta, várias construções como essas de escavarem assim nos buracos e algumas fazerem ali sepulcros, né? E normalmente nesses lugares o corpo ele não era enterrado sobre a terra, né? A terra não entrava em contato. Se fazia simplesmente dentro da própria pedra, cava como se fosse um buraco e coloca o corpo ali, enlhado, né, coberto em linho, e ali o corpo se decompõe e depois os ossos são juntados em um ossário, um pequeno ossário, e ali você pode depositar um novo corpo depois, se for o caso, né? Então, esse túmulo aqui no meio não seria nada inaceitável se nós fôssemos olhar a condição de José de Arimateia, a posição que José de Arimateia ocupava, mas nada tem a ver com o túmulo que Jesus foi sepultado, porque o texto diz como era o túmulo que ele foi sepultado, cavado em uma rocha, né? Então essa é uma falhazinha, talvez aqui foi um jeito, uma leitura que o Del Garbo fez. Nós vemos desse túmulo estranho ali no meio, nós vemos em volta desse túmulo os homens como mortos, né? Vou usar exatamente o termo que o Evangelho usa. Os homens que estão ali como mortos. E aí é muito interessante, porque se você for olhar os soldados ali em volta, o Del Garbo fez
uma construção bem legal. Por quê? Porque ali você não consegue dizer se esses homens estão realmente desmaiados, né, mortos, como se desmaiados estivessem, ou se eles estão assustados, ou se eles, né, assustados, atônitos, tal, ou se eles estão realmente mortos. Então você vai ter esse primeiro aqui com o casaco azul realmente caído como se morto, o outro que está também aqui no primeiro plano caído como morto, mas aquele que está em pé ali e o que está inclinado, né, eles não estão como mortos. Então aqui nós temos praticamente todas as possibilidades de variação dessa, não é nenhuma expressão, mas dessa expressão como mortos, né? Reparando nos detalhes também, nós vemos ali no chão um vaso caído e quebrado. A gente não consegue visualizar as mulheres nessa cena e a gente também não consegue visualizar o anjo nessa cena, né? Então, da onde veio esse vaso? Porque lembre que as mulheres, na sexta-feira, quando o corpo é depositado, elas não têm tempo de preparar o corpo de Jesus. O que elas fazem? Elas ajudam ali, o corpo é enilhado tão somente no linho, é depositado na cripta, né, no sepulcro, e elas vão para casa para preparar a água de cheiro e tal, que iam preparar o corpo. Quando elas vão para casa, cai o Shabat, né? A luz acaba, né? Se põe o sol e aí então elas respeitam o sábado como manda, como diz o mandamento, né? Ou como manda a lei. E aí então, por que esse vaso ali quebrado? É sinal de que as mulheres já passaram por ali, né? Esse vaso fica um tanto quanto perdido ali na história. Talvez você até possa chamar a minha atenção para um detalhe que está lá no cantinho. Eu vou salientar ele, né? Mas o túmulo de Jesus foi cavado na rocha, mas talvez tivesse esse túmulo lá dentro da caverna, né? Eles abriram uma caverna, uma gruta. Talvez o corpo de Jesus estivesse lá dentro, mas nesse túmulo, né? Nesse sepulcro ali. Bom, talvez, sim, mas aí o túmulo foi trazido para fora. Para que trazer todo esse túmulo para fora para tirar a tampa? Né? Isso era pesado. Então, as mulheres iam trazer, né? E se era para resgatar o corpo de Jesus, para que trazer isso para fora? Não teria porquê. Mas mesmo assim, ali no cantinho nós temos duas pedras que talvez pudessem indicar que ali seria onde o túmulo mesmo estaria, né? O escavado na rocha seria ali, mas daí o túmulo para fora, por quê? Eu realmente não consigo vislumbrar nenhuma razão para que aquelas pedras possam representar o local, né, onde foi a pedra onde foi escavado. Nós vemos também lá no fundo num terceiro, diria, talvez quase um quarto plano, a cidade. Então, demonstrando que esse lugar, hoje isso tudo é integrado à cidade, mas mostrando que a cidade ficava um tanto quanto distante. O que é natural, né? É natural que os cemitérios fiquem nas periferias, né? nas bordas da cidade, e ainda mais um local de morte e sepultamento de criminosos, como era o Gólgota, né? Pessoas para morrerem crucificadas tinham que ser criminosos e, como eu já disse, crimes hediondos, crimes que nos casos repulsa, nos casos não ojeriza, né? Que a gente tem vontade de se afastar. Então isso, né? Que todo criminoso que era crucificado era assim. E Jesus, mas então Jesus cometeu um crime assim? Não, Jesus é tratado como um criminoso, né? E como um criminoso realmente odioso, né? Não apenas odiado, mas odioso, alguém que seria naturalmente merecedor do nosso ódio, né? A ponto de levá-lo para a cruz. Inclusive Pilatos fala, mas é só né? Vocês vão condenar ele? Nós queremos condená-lo. Um outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é aquele detalhe que eu falei da bandeira, né? Aqui nós vemos Cristo
empunhando uma lança, mas carregando ali uma bandeira. O branco no sinal de pureza, no sinal de santidade, e a cruz em vermelho no sinal de que a cruz foi, o sangue de Jesus foi inocentemente derramado na cruz para nos salvar. Legal, né? E aí eu também chamo a atenção para o personagem central, que é o próprio Jesus. Como que ele é desenhado? Ele é desenhado ao centro da obra, né, literalmente no centro da obra. O que isso significa? Significa que ele é dentro do foco e dentro do plano de visão, ele é o primeiro a ser visto. Aquele conceito de ponto de ouro aqui não é utilizado, mas se você reparar no corpo, aqui não é só o halo. Jesus tem ali um halo sobre sua cabeça, mas não é apenas a sua cabeça não é apenas a sua cabeça que brilha, é o corpo todo que brilha. Isso por quê? Porque esse corpo já é um corpo glorificado, já é um corpo que assim, é o conceito de corpo glorificado. Eu não sei nem muito explicar além disso. É um corpo que ele não é físico, né? Porque nós temos inclusive momentos em que Jesus atravessa paredes, né? Ou entra, aparece de repente um ambiente em que estavam portas e janelas fechadas, então não teria como ele entrar, mas ele entra ali. Então é um corpo que é espiritual, mas ao mesmo tempo quando Tomé pede para tocar as chagas, ele toca, né? Então Jesus coloca, aí tem um quadro lindo do Caravaggio que eu já trouxe numa quinta teológica que você vai ter que procurar para assistir. Eu vou colocar aqui no card e você vai assistir depois. Mas Tomé toca, né? Como toca se não é um corpo físico? Então é um corpo que tem aspecto de físico, é visualmente idêntico ao físico, porque as mulheres e os apóstolos e as testemunhas olham e reconhecem, né? Mas também não é físico, porque também não está limitado. E um outro detalhe, se você reparar ali, está flutuando. Então também não é físico, porque não tem gravidade atuando. É um corpo glorificado, né? Não tem, é um corpo espiritual, mas é um espiritual visível, é um espiritual sensível, né? No sentido que você consegue sentir. Então é um corpo que o conceito é esse, é um corpo glorificado, né? Então ele tem aspectos, em certos aspectos ele pode assumir como uma forma física em um corpo normal, mas em outros aspectos ele também não está adstrito às nossas limitações físicas. Então é um conceito um tanto quanto distinto. Legal esse quadro? Esse quadro é muito interessante e muito próximo do quadro que nós vamos ver em seguida, que é um quadro do Paolo Veronese. Esse quadro do Paolo Veronese também, se você reparar aqui, ele tem uma grande variação. Eu vou voltar no do Rafaelo. O quadro do Rafaelo, ele tem um monte ao lado, né? E esse sepulcro bem no meio. Quando nós olhamos para o quadro do Paolo Veronese, não é Paolo, né? Em italiano é Paolo, né? Paolo Veronese é um quadro de 1570 e nós vemos alguns elementos muito comuns ou muito similares aos do Del Garbo, mas tem suas diferenças, lógico que nós vamos ver aqui também. A primeira diferença, ou a primeira questão que eu chamo a atenção, que é uma diferença, é um pequeno detalhe que vai aparecer lá no fundo em terceiro plano. Quando nós olhamos o do Del Garbo em quarto plano, nós vemos a cidade pequenininha lá no fundo. No quadro do Paolo Veronese, a gente já não vê isso. A gente vê lá no fundo um anjo e as mulheres ajoelhadas ali, né? Porque o texto diz, né, que as mulheres veem o anjo vem falar com elas. Então as temerárias se ajoelham e tal, e o anjo está ali falando com elas. Ao mesmo tempo, aqui no primeiro plano, então, nós vemos literalmente a cena. Primeiro você tem esse túmulo já muito mais próximo e muito mais conectado com o morro em si, né? Então, onde seria a pedra que teria escavado, o sepulcro já está mais ali.
E aí a gente não consegue dizer se essa construção branca que aparece ali, eu honestamente fiquei em dúvida e procurei bastante, achei algumas explicações sobre a obra, mas esse eu achei bastante variação. Não consigo dizer se aquela construção branca é o túmulo efetivamente que Jesus estava, ou algum outro túmulo, ou até uma entrada para o lugar onde era o sepulcro. Por que não dá para dizer que esse era ou não era o túmulo de Jesus e o outro dá? Porque quando eu vou voltar no quadro agora do Delgarbo. Quando eu olho o quadro do Delgarbo, eu estou vendo ali na lateral uma prancha branca que é a tampa do túmulo. Mas quando eu olho para o do Veronese, eu não consigo achar essa tampa. Então não dá para dizer que aquele túmulo não era um túmulo de um outro, né, de um outro sepultado qualquer que estaria ali, afinal de contas, né, seria um cemitério, né? Ou se era realmente o túmulo de Jesus, mas daí também a gente não vê a tampa, ou seria ali talvez um adorno, assim, alguma entrada para lá ao fundo, onde estaria o túmulo efetivamente de Jesus, né? Então, esse não dá para fazer essas afirmações. Mas nós vemos aqui em primeiro plano dois homens literalmente caídos e parecem inertes, né, sem movimento nenhum, e tem um outro que está pegando uma ponta do seu casaco e se cobrindo. E aí nós temos ao lado desses um soldado, a gente vê inclusive pelo capacete, com um escudo em mão, uma roupa azul, o que é estranhíssimo, mas tudo bem, uma roupa azul, e ele se cobrindo, dessa vez não com um pedaço da roupa, mas com o escudo. Por quê? Porque aqui Cristo aparece em uma capa carmesim, né? Uma capa vermelha. E o que isso significa? Essa capa vermelha significa justamente que é uma capa de luta e de vitória, né? De sangue derramado, de luta e de vitória. Novamente nós vemos todo o corpo de Cristo iluminado, um corpo glorificado, mas ao contrário do outro quadro, a cabeça de Cristo não tem uma iluminação extra, não tem um destaque. Novamente um corpo flutuante, né? Então todo aquele conceito de corpo glorificado permanece, e talvez seja inclusive uma demonstração disso, né? Que Cristo não estava no seu estado natural normal. Legal? Legal, né? São quadros bastante diferentes. Mas o último quadro, e aí eu deixei o último, primeiro, não é o meu quadro preferido de toda a série. Eu acho que de toda a série, o meu quadro preferido é o Caravaggio e depois talvez o do Salvador Dalí. Mas esse é muito interessante, porque esse é um quadro de Rafael, pintor renascentista, o nome dele era Rafael Sanzio, né? Mas ele é mais conhecido como Rafael. O Rafael é um dos 4 pintores que vai inspirar as Tartarugas Ninja. Se você não sabia o nome das 4 Tartarugas Ninja, será que eu lembro? Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo. Ah, lembrei os 4. O Rafael é o pintor desse quadro. Mas esse quadro tem um valor bastante especial. E eu queria, inclusive, antes de fazer a análise, te convidar a, nesse instante, você talvez criar no seu coração a vontade de visitar esse quadro, ou de criar o hábito de visitar museus e galerias de arte. Porque esse quadro está muito próximo da gente. Esse quadro está aqui no Brasil. Esse quadro pertence ao MASP, ao Museu de Arte de São Paulo. É um quadro de 1499. Você vê, é mais velho que o Brasil, mas esse quadro está aqui no Brasil. Esse é a ressurreição, chamada de a ressurreição de Cristo, mas também é chamada de a ressurreição de Kine. Eu vou colar aqui para não falar errado. Deixa eu puxar aqui a minha colinha. Às vezes eu vou falando de cabeça, mas às vezes
falha, né? Eu já sou velho e tal. Esse quadro é chamado de A Ressurreição de Cristo, mas também é chamado de A Ressurreição de Kinnaird, né? Isso porque foi o Lord Kinnaird que durante muitos anos foi o proprietário do quadro. Então não é que era a ressurreição dele, mas era a ressurreição que pertencia ao Lord, né? Ela é uma pintura e muito provavelmente ela faz parte de uma predela. O que é uma predela? A predela é isso aqui, ó, essa imagenzinha que você está vendo. É uma composição, né? É uma composição de vários quadros, né? Esse, por exemplo, é uma composição que vai trazer 14 obras, né? Você vê ali embaixo tem 4, depois em cima tem mais 5, depois mais 3 e tal. As predelas, elas são esse conjunto de obras, não necessariamente são elementos comuns, né? São pintados para estarem juntos, então não é uma coleção, um acervo, eles são pintados para serem assim, para estarem juntos, como esse que você está vendo. Esse que você está vendo é um italiano, né? E o do Rafael também, né? Rafael era italiano. Mas é uma plataforma onde a gente coloca painéis. E que painéis são esses? Os painéis são que eu já chamei, já denominei eles. Os painéis são chamados de retábulos. Você não lembra quando que a gente nomeou isso? Lembra? Qual vídeo? O retábulo nós falamos quando nós falamos do vídeo 2. Né? Lembra que eu trouxe um quadro do Grão Vasco e outro do Francisco Henrique? Né? 2 quadros que estão lá em Portugal. O do Grão Vasco está na cidade de Viseu e o do Francisco Henrique está na cidade de Évora, né? Os dois na Sé, na catedral. Então, o retábulo é esse painel e a predela é o conjunto, né? Então ele é pintado para pertencer a esse conjunto, mas são quadrinhos em separados que, lógico, o ideal é que estejam todos juntos, mas às vezes pode acontecer, às vezes acontece, pega fogo, um desastre, isso e aquilo, né? A Europa já passou por tanta adversidade, então às vezes acaba sobrando um, sobrando o outro e se perde a predela como um todo. Esse quadro do Rafael está no Brasil, né? Eu olhei até no site do MASP e não encontrei se é o quadro, se é a predela toda ou só o quadro que está no Brasil, mas o fato é que o quadro está no Brasil, pertence ao acervo permanente do MASP, né? Porque é acervo permanente que está permanentemente em exposição, mas pertence ao acervo permanente do MASP. Significa que está sempre no Brasil, eventualmente pode ser emprestado para um ou outro museu para fazer uma exposição, né? Mas é do Brasil. Então, ele é um quadro, inclusive, mais velho que o Brasil, faz parte de uma predela que se perdeu, né? E o que a gente tem de registro é que havia uma igreja de Baronce, uma cidade na Itália, que sofreu um terremoto em que Rafael havia pintado para ela uma predela. Então a gente não sabe se esse quadro, mas também não tem, né? Não tinha código de barra, número de série. Então existe lá o relato de que a predela foi danificada e que sobraram alguns quadros, mas também não diz quais foram, né? Isso acabou se perdendo. Pode ser que esse quadro esse retábulo fosse algum da predela dessa igreja de Baronce. Vamos para a análise em si. Esse quadro é muito similarmente aos outros, tem 4 soldados e os 4 soldados estão em posição estratégica, ou seja, um em cada quadrante, né? E aí é natural, porque os soldados nesses quadrantes, eles guarneceriam plenamente o corpo. Mas assim como o quadro do Del Garbo, esse aqui ele traz também o túmulo para o meio de um campo aberto, né? O
que é estranho. Então os 4 soldados estão ali, mas em um campo aberto. Veja que os 4 soldados aqui, cada um está numa posição diferente, mas nenhum deles está plenamente como morto, né? Como nós vimos nos outros. Aqui os 4 estão sem reação, né? Caídos, tem 2 em pé, 2 caídos, mas todos eles não é nem um processo de defesa, eles estão num processo de proteção, assim, né? De medo da luz e da presença aqui dos 2 anjos, né? Eles não estão. Uma coisa é você fazer uma defesa em que você está peito estufado, barriga para dentro e tal, escudo em riste, e você está aqui no processo de defesa, mas sem medo do inimigo, né? Você está raivoso esperando ele titubear para você contra-atacar. Você está em defesa, mas é uma defesa que a tua própria defesa já é um sistema de ataque. Aqui não, veja que eles não estão nem assim. O lado do fundo, inclusive, o escudo dele está para o outro lado. Nós vimos no quadro anterior que do Paulo Veronese, nós vimos no quadro anterior que o soldado se protege assim com um escudo, né? Ali literalmente numa posição de medo né? E buscando proteção. Esse ele levanta a mão e o escudo está para o outro lado, né? As espadas estão todas embanhadas, então eles não têm a menor esboço de reação. Agora vamos parar para pensar na cabeça de um soldado. Você é um soldado romano, você acabou de crucificar um homem, ou o seu pelotão acabou de crucificar um homem que é um homem, né? Você é destacado para guarnecer o corpo desse homem, porque todo mundo se arrepende. Lembra que as pessoas saem batendo no peito, né? O centurião declara que esse homem realmente era justo, tal, e aí você está lá guarnecendo o corpo. De repente, algo fantástico, e aqui um conceito literário e fantástico, né? Algo fantástico acontece na sua frente, um anjo aparece, aquele morto levanta com um manto carmesim, um manto de um general vitorioso, levanta do mundo dos mortos com o corpo brilhando e começa a levitar, a flutuar, a voar 1,5 m do solo. Você ia fazer o quê? Né? Pense na cena, se coloca no lugar do soldado, o que você faria nessa hora? Lógico que eles iam se assustar, né? Estranho seria se ele tivesse alguma outra reação. Então a ação do anjo aqui é quase só de relatar, porque fazer a cena o anjo nem precisa mover a pedra. Até o texto diz que o anjo move a pedra, mas todo o resto é tão fantástico que espanta. Tem um pequeno detalhezinho ali junto ao homem que tem um pano branco na cabeça, que é uma serpente. Serpente essa que remete à ideia de que Cristo, ao vencer a morte, ele vence o pecado também, né? O pecado representado aqui pelo pecado original, lá na serpente, o pecado de Adão, a serpente aqui representando o pecado, e aí Cristo vencendo o pecado, né? O sobrepondo a serpente, até porque o texto de Gênesis diz que a descendência de Eva pisará na cabeça da serpente, né? Ou seja, a interpretação que nós fazemos disso é de que viria aquele que derrotaria o pecado, né? Então, a presença da serpente ali e a vitória, Cristo em vitória no alto e a serpente no plano mais baixo, e é a representação da sua derrota. Nós vemos lá no fundinho, no lado esquerdo, nós vemos a estrada, demonstrando que a cidade é bastante longe, como eu já falei, natural. Corpo de decomposição, os líquidos que saem, cheiro, né? Até contaminação da água, tudo. Você bota o cemitério longe das fontes d'água e longe, né? Então, natural. Mas nós vemos nessa cena as 3 Marias. Lembrando da Maria de Cleófas, irmã de Maria, mãe de Jesus,
Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Estão as três ali no fundinho, né? Então, as três estão ali e ao lado de Cristo, dessa vez, nós temos dois anjos, né? Uma representação, esses anjos, claramente são anjos renascentistas, até pelo traço, né? Pelo tamanho, pela proporção. Não são anjos, por exemplo, são anjos em formato de adulto, né? Se fossem anjos do barroco, do rococó, seriam anjos, eu ia falar agora, anjos angelicais. Não, são anjos mais delicados, mais infantis, né? Mais infantilizados, e aí inclusive com cabelinho, tipo cabelo de anjo, né? O macarrão lá, cabelo loiro, enroladinho. Esses anjos, não. Aliás, você sabe por que anjo normalmente é loiro? Né? Que anjo normalmente é loiro. O texto já diz, né? O anjo é luz branca, o cabelo mais próximo do branco é o loiro. Então acaba representando dessa maneira. Ou podia representar grisalho, né? E aí, ó, eu tô virando anjo. Nós temos também ali no túmulo, que não tem nada a ver com o túmulo efetivo de Jesus, duas marcas muito interessantes. A primeira é de que nos pés nós vemos esculpidos pés de leão, e em cima nós vemos 4 peixes esculpidos também na ponta, né? Claro que a gente consegue entender aqui a marca do leão de Judá, né? Do túmulo ali com os pés fundamentados na ideia de que Jesus é o leão de Judá, mas ao mesmo tempo nós lembramos de ictus, né? Aquela composição do grego que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o primeiro símbolo cristão, é justamente o peixe, né? E aí o nome do peixe é ictus, né? Porque é peixe em grego, mas ao mesmo tempo são as letras dessa frase, né? De Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Né? Lembre que antigamente I e J, né? A letra I e o J são a mesma letra, né? Só que o I a gente falava curto e o J a gente estendia. Né? Por isso que o I, né? Ius, né? É justiça. Então, puxar para baixo a perninha do J, estende ele mais um pouquinho. E aí agora também esclareci por que a gente, quando escreve J, coloca um pontinho em cima do J. Olha só, você veio ver com o pastor Batista, você está aprendendo pintura, arte, fotografia e gramática. Olha, não é para qualquer um, hein? Então aproveita a nossa série, vai ver os outros vídeos também, porque lá a gente também tem dicas de português de vez em quando. Aqui a gente está tendo hoje dica de português e de grego. Legal, né? Ictus, peixe em grego. Então a gente vê ali que é um túmulo todo esculpido. E aí a gente tem até essas duas composições estranhas, né? Porque o túmulo nunca foi para ser de Jesus, mas era para ser de Jesus. Mas daí esculpiram dois símbolos cristãos ali, né? Dois símbolos que nós entendemos como símbolos cristãos, mas o túmulo foi feito às pressas. E aí, né? Lógico que esse túmulo é uma concepção artística, né? Então, quando nós olhamos para as patas de leão, né? do leão de Judá, do vencedor, né? do que vem para o combate, do que vem para reinar, isso ele está no chão. Ou seja, o que toca a conexão de Cristo com o mundo, com o chão, com o mundo, agora é de Senhor e de vencedor. Mas a entrega, e aí o peixe, né, que é o alimento, é a entrega, é como se chega ao céu, aí na tampa, na parte superior. Então o peixe, né, nessa simbologia de alimento, do que nos conecta com o divino. Então, quando dos céus se olha para a terra, Cristo vem como um grande vencedor. Agora, quando da terra se olha para o céu, Cristo vem como aquele que nos alimenta, até o dia em que não precisaremos mais comer nem
chorar porque estaremos em um lugar em que não há choro e também não há mais fome, que é ao lado então de Jesus na grande ceia final, o resgate da igreja. Lindo, né? Então eu queria terminar com essa obra preciosa, que é uma obra que está no Brasil, ali em São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, que se você puder, depois que tudo isso se aliviar, a gente pode visitar o MASP e aproveitar conhecer essa obra também. Mais importante do que visitar uma obra é ter a certeza no coração dessa representação de Jesus o vencedor, mas também aquele que nos alimenta. Né? Jesus, aquele que venceu a batalha, mas aquele que nos leva como soldados e não deixa nenhum soldado ferido para trás. E por isso eu queria encerrar essa série orando. Primeiro agradecendo para você que acompanha até aqui. Eu montei o canal há menos de um ano, nós estamos com mais de 1000 inscritos, isso é um motivo de imensa alegria. Cada videozinho, cada Bíblia explicada, cada quinta teológica, agora com as entrevistas que eu tenho feito, cada roteiro que eu faço, todo investimento de tempo, de conhecimento, financeiro também, né, de material, eu não ganho nada com o YouTube. Tudo isso é feito com muito carinho e com muita dedicação, como literalmente uma oferta de trazer cultura, mas mais do que isso, trazer conhecimento de Deus para vocês. Porque Deus está muito presente, já se revelou através das Escrituras. Cristo realizou a obra salvífica que nós vimos. Por isso que o vídeo de sexta-feira da cruz, ele ficou o mais longo de todos, mas ele ficou o mais precioso de todos, na minha humilde opinião, porque ali é a grande obra, né? Então, cada ato que a gente faz, cada detalhe que eu faço para o Teu Legal, isso é tudo sempre feito com muito carinho, com muita oração, com muita pesquisa e com a maior alegria para trazer coisas de qualidade para vocês. Eu sei que tem muitos outros canais, sei que tem muitos outros pregadores, tem gente que prega muito melhor do que eu, tem gente que sabe muito mais do que eu. Talvez o que eu falo, você pode ver que eu tomo extremo cuidado, nunca ataco nenhum pregador, nunca ataco ninguém, né, ou algum outro canal. Talvez se fizesse isso, o canal que até crescesse muito mais, gerasse mais cliques, mas esse não é o propósito. O propósito do Teu Legal é trazer informação de qualidade para vocês, para que isso aumente a sua fé, a sua comunhão com Deus, melhore o seu relacionamento com Cristo e te aproxime de Deus, de Cristo, das Escrituras e aproxime você da presença do Espírito Santo que habita em cada crente. Então a gente faz isso com o maior carinho para vocês. Não sei se... Bom, agora é alta madrugada já, eu estou gravando o vídeo, eu mesmo gravo, eu mesmo faço a edição. O talk show eu tenho a ajuda do pessoal da MBBR, mas esses vídeos da Terça Explicada e os outros, eu que monto o roteiro, eu faço toda a edição, faço todo o trabalho para trazer tudo de qualidade para vocês. E aí, então eu queria agradecer a você que assistiu até aqui essa série, agradecer especialmente a Cristo que nos conecta e nos torna irmãos, e eu queria então encerrar orando, como a gente já fez nos outros vídeos. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade de entrar na casa das pessoas ou entrar no trabalho das pessoas, de tomar o tempo das pessoas e nesse tempo que elas gentilmente me concedem o direito de interagir com elas através do Teu Legal, eu agradeço pela vida de cada uma, porque eu tenho a oportunidade de declarar sem medo e não, porque eu não me envergonho do Evangelho, com
como a tua palavra diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar vidas. Então eu agradeço a confiança dessas pessoas de me permitir declarar o seu nome e fazer com que dentro da caminhada eu seja só mais um pontinho, mas um pontinho que vem para somar na fé das pessoas. Eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus, pela graça, misericórdia e poder investido a mim como ministro do Evangelho. Eu abençoo a vida de cada um, profetizo bênção sobre a casa de cada um, que a vitória conquistada na cruz sobre a nossa vida, derrotando o pecado, como vimos hoje no quadro de Rafael, que a vitória que venceu a serpente, que é Satanás, que essa vitória seja presente na vida de cada um. Eu abençoo a vida de cada um, eu oro por cada inscrito aqui do canal, agradeço ao Senhor pela vida de cada um, me dedico, e o Senhor conhece meu coração, sabe o quanto eu me alegro em poder subir algum vídeo e tentar trazer de modo, dentro de todas as minhas falhas e as minhas incapacidades, trazer algo de qualidade para a vida de cada um. Por isso, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos que nos assistem, de cada eventual erro que eu cometa, que o Senhor possa suplantar, porque conhece o nosso coração, conhece o meu coração e o meu desejo de exaltar o teu nome ainda mais. Por isso, dá aos meus irmãos em Cristo que nos assistem hoje discernimento para não caírem na mão de falsos profetas, não caírem na mão de pessoas que não têm pelo Evangelho a mesma paixão que eu tenho, que não têm pelo Evangelho o mesmo respeito e a mesma reverência que eu tenho, que eventualmente podem ser, com o melhor das boas intenções, podem ser enganadas. Que elas encontrem pastores e líderes voltados à tua palavra, dedicados à tua palavra para ministrar sobre a vida deles no dia a dia. E que aqueles que encontram no pastor Alan um auxiliar para isso, que eles me encontrem em todo momento dedicado ao Senhor e voltado a te conhecer ainda mais. Tem misericórdia do teu povo, te agradecemos imensamente pela vitória na cruz e porque, como vimos hoje, pela ressurreição. Confiamos plenamente no Senhor, de que a mesma ressurreição pela qual o Senhor passou, nós também passaremos um dia, no dia certo, quando tudo voltar-se para a sua glória e chegar o momento de isso acontecer, nós receberemos a vida eterna e aí será uma alegria estarmos permanentemente no lugar conquistado na cruz pelo Senhor. Estaremos permanentemente junto a Cristo no céu. Obrigado por esse sacrifício, Jesus. Nós te agradecemos imensamente, de coração quebrantado. Na Páscoa nós muitas vezes aproveitamos a data para comer mais chocolate, aproveitamos a data para comer alguma coisa diferente, comer um bacalhau, comer um peixe, e isso é muito gostoso, muito bom, mas que nosso coração esteja voltado especialmente para a mensagem da cruz, especialmente para o que o Senhor conquistou. Que nosso coração esteja quebrantado no Senhor e que aí o chocolate venha para trazer ao corpo um pouquinho da alegria que a alma já tem ao te encontrar. Eu abençoo a vida de cada um, pedindo que essa alegria que nós temos em caminhar com Cristo possa florescer no coração de cada um, especialmente nesse tempo, um tempo bastante difícil que nós estamos enfrentando. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Desculpa, inclusive, chorar aqui, mas eu faço com muito amor, com muito carinho e realmente eu oro por vocês e eu encerro a série com muita alegria. E se você gostou dessa ideia de nós analisarmos Deus na arte, me avisa aqui, porque a gente vai na medida do possível, continuar trazendo cultura, arte e principalmente a
coisas, né, conhecimentos, vídeos e outras interações para alimentar ainda mais sua fé. Eu, por enquanto, encerro por aqui, porque é domingo de Páscoa e eu vou comer chocolate, né? Não tem problema nenhum, não é pecado comer chocolate, eu vou aproveitar, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.